Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor nesta noite para continuar o nosso estudo sobre o senhorio de Cristo. Hoje nós vamos estar encerrando essa série para a próxima semana iniciar uma outra ou uma revisão de um estudo que nós já tivemos no passado que é pertinente para os nossos dias novamente. Antes de nós iniciarmos esse momento, vamos estar curvando as nossas cabeças em oração ao nosso Deus, pedindo a sua graça, a sua bênção sobre nossas vidas nesta hora. Pai querido e santo, obrigado pela tua grandeza em nossas vidas. Pedimos agora, Pai, que o Senhor venha estar no ensino dessa palavra, nos mostrando um pouco mais daquilo que o Senhor quer trazer para nós, para entendermos a Ti, ó Pai, e também entendermos a nós como pessoas salvas em Cristo Jesus e libertos do pecado para andar de acordo com a Tua vontade. Vem nos instruir, vem nos trazer a Tua palavra aos nossos corações, pois queremos aprender mais de Ti. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 3, na parte B. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Nós já vimos nos nossos encontros anteriores algumas questões em relação ao senhorio de Cristo na nossa vida. Já vimos duas perguntas, o qual nós já demos uma resposta também. Jesus pode ser Salvador, mas não Senhor? Isso é possível? Nós vimos aí de início que isso não é possível, porque Jesus é tanto o nosso Salvador ao nos escolher, como é o nosso Senhor, após a nossa entrega a Ele e ter Ele como o tudo na nossa vida também. Jesus Cristo é o seu Senhor? Essa foi a segunda questão que nós vimos e vimos isso semana passada. Ele é de fato o seu Senhor? Nós só vamos dizer isso também através das nossas ações na nossa vida, mostrando Cristo Jesus dirigindo e direcionando todas as nossas ações cotidianas. Agora, encerrando esse tema, como semana passada nós já falamos, vamos falar sobre o senhorio de Cristo, nas 10 coisas que nós precisamos saber sobre isso. 10 coisas para saber sobre o senhorio de Cristo na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, do povo de Deus sobre a face da terra. A primeira coisa que nós devemos saber sobre o senhorio de Cristo é que Cristo é Senhor sobre tudo. Por isso Ele é Deus, nesse sentido, de forma plena, não apenas o Deus encarnado que veio aqui na terra, mas Ele é Deus assim como o Pai, assim como o Filho. E, portanto, Cristo é Senhor também sobre tudo. Falando sobre a Trindade, a Trindade na sua essência há um só Deus, mas na pessoa nós temos o Pai, que é Deus, nós temos o Filho, que é Deus, e nós temos o Espírito Santo, que é Deus. Dizemos e afirmamos isso categoricamente, que Deus governa sobre todas as coisas em seu controle providencial nas nossas vidas. Salmo de número 103, verso 19, assim nos diz: o Senhor Deus colocou o seu trono bem firmado no céu. Ele é rei e domina tudo. No céu, quando nós falamos aqui, é justamente a morada de Deus, daquela mesma expressão que as Escrituras falam que só subiu ao céu quem de lá veio, que foi Jesus Cristo. Esse é céu no sentido morada de Deus, não os céus que nós temos como criação de Deus e qual nós podemos até contemplar um pouco dessa grandeza na criação de Deus, ou o nosso primeiro céu, por assim dizer, aquilo que nós vemos. Portanto, é verdade que cada pessoa da Trindade reina sobre tudo, porque é Deus que reina sobre todas as coisas. Assim, quando falamos sobre Jesus Cristo, nós falamos que Cristo reina sobre tudo também, nesse mesmo aspecto. E esse governo, ele abrange
não só em sua extensão, né, não só no seu tamanho, no seu comprimento, ou sobre o espaço, sobre o tempo e sobre todas as áreas das atividades da vida humana, mas em seu detalhe também. Nós vemos o governo de Deus sobre todas as coisas. Quando fala que Ele reina de tal forma que nenhum fio da nossa cabeça pode cair sem a sua permissão. Nenhum pardal, nesse sentido, pode perder a vida sem que Deus assim o permita. Ele reina sobre cada detalhe, cada átomo, sobre todo o universo. Tem Deus reinando sobre todas as coisas. Essa é a primeira coisa que nós precisamos saber. E quando nós dizemos que Cristo reina sobre todas as coisas, nós estamos falando dessa mesma forma. Por isso que Colossenses vem dizer que nele foram criadas todas as coisas, tanto as invisíveis quanto as visíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele veio a existir também. Isso é a primeira coisa que nós precisamos entender do senhorio de Cristo. A segunda coisa do senhorio de Cristo é que Cristo é Senhor também sobre tudo, porque em sua natureza humana ele cumpriu uma obediência perfeita. Ele conquistou para nós a salvação. Logo, a salvação não é de nós mesmos, a salvação depende do senhorio de Cristo na nossa vida. E ele recebeu esse domínio universal como recompensa. Por quê? Sendo Senhor de tudo, a sua natureza humana é aquela que cumpriu uma obediência perfeita diante do Pai. Como resultado de sua ressurreição e como resultado também da sua ascensão, Cristo foi entronizado à destra de Deus o Pai. E ali ele tem domínio universal sobre todas as coisas. Quem diz isso, e nós podemos ver de forma mais plena, o livro de Efésios, no capítulo 1, verso 20 a 23, quando diz assim: exerceu ele, Deus, o Pai, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Que Efésios está dizendo nesse sentido? Que Deus, em Cristo Jesus, ao ressuscitar, ao subir ao céu, sentar à direita de Deus Pai nas regiões celestiais, ele pôs a Cristo o domínio sobre todas as coisas também. E todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Cristo então tem seu governo sobre todas as coisas. Um governo que é unificado. O governo é do Pai, o governo é do Filho, o governo é do Espírito Santo. Mas ele o faz de dois aspectos. Por quê? Porque Cristo é Deus. E porque ele conquistou a vitória final sobre o pecado e a morte. Ele é o Deus que se fez carne, mas é o Deus que também conquistou uma vitória final ao ressuscitar. Sobre o pecado e sobre a morte também. E ele fez isso por meio então da sua ressurreição e por meio da sua ascensão. Ele é Deus e ele é o Deus homem em uma só pessoa, que está assentado no trono do universo, segundo diz para nós o texto de Efésios. Essa é a segunda coisa em relação ao Senhor sendo soberano também sobre todas as coisas. Outra coisa que você deve saber sobre o senhorio de Cristo, que é a terceira, é que Cristo reivindica a autoridade, tanto sobre cristão como para os incrédulos. Na mesma expressão que nós vamos ver o salmista falando sobre o Pai, dizendo que Deus faz lançar sobre justos e sobre injustos a mesma chuva. Ou seja, ele tem o controle, ele tem a autoridade tanto para um quanto para outro. Cristo também reivindica sobre si essa autoridade, tanto sobre cristãos
né, aqueles que o Pai o deu, como também sobre os incrédulos. Nós vamos ver que lá no passado Deus também tinha toda essa autoridade, tanto é que ele usa o incrédulo Faraó para fazer aquilo que era o seu propósito na vida do seu povo. Jesus também, ele reivindica sobre si essa autoridade. A diferença é que os cristãos reconhecem e se submetem ao seu governo. Os cristãos sabem que Jesus é o Senhor e que Jesus é o Salvador das suas vidas. Com alegria por essa salvação, recebem nele, né, esse governo de forma plena sobre sua vida. Já os incrédulos rejeitam o seu governo, mesmo que se sujeitem nos propósitos que Deus tem para fazer através deles. Mas eles rejeitam o governo de Cristo sobre si. Jesus Cristo mesmo afirmou isso antes de subir ao céu, lá em Mateus capítulo 28, verso 18, com relação à sua autoridade, quando ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Falando Jesus. Por isso depois Jesus faz o quê? Ele transmite para nós também, né, dessa autoridade sobre a face da terra até que ele venha, né? Portanto, ide. É o sentido do nosso indo na presença desse que é Senhor sobre nossas vidas. A quarta coisa que nós precisamos entender sobre o senhorio de Cristo é que nós devemos obedecer a Cristo também em todas as coisas. Em todas as coisas que nós fazemos ou em todas as coisas que nós praticamos na nossa vida, nós precisamos ser obedientes a Cristo. Todavia, a nossa obediência não merece a nossa salvação. Não é por isso, né, que a salvação está em nós. Né? Essa nossa obediência não contribui para que nós venhamos a ser salvos. A palavra de Deus é bem clara lá em Romanos 3, verso 24, que nós somos justificados pela graça de Deus. E isso é uma dádiva, é um presente de Deus na nossa vida. O texto diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a ressurreição que há em Cristo Jesus. É Deus que faz tudo na nossa vida. Isso daí é a grandeza de Deus, né, sobre todas as coisas. Efésios ainda, no capítulo 2, verso 18, um texto muito conhecido nós, diz que porque pela graça nós somos salvos. E isso acontece mediante a fé. Mas isso não vem de nós. Isso vem de Deus, é um presente de Deus na nossa vida. É na obediência perfeita a esse Cristo que nos chamou, que nos salvou, e não na nossa obediência que obtivemos o perdão dos nossos pecados, né, e os benefícios da salvação. Isso veio tudo de Cristo para as nossas vidas. Não é porque nós obedecemos antes para que ele pudesse fazer isso em nós. Nós somos salvos ao sermos unidos a ele mediante o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. E ao nós confiarmos somente nele para a nossa salvação, né? Dizendo que tudo vem dele, né? Não dos nossos esforços em primeiro lugar. A obediência genuína, nesse caso, é a oferta que nós damos em gratidão a Deus, porque já somos salvos. E porque nós somos salvos, nós somos fortalecidos pelo Espírito de Deus em nossas vidas. E nós produzimos em nós também, né, o fruto desse Espírito, conforme diz lá Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, quando fala sobre os frutos do Espírito na nossa vida. A quinta coisa que nós precisamos entender, porque Jesus é Senhor sobre todas as coisas e sobre nossas vidas, é que nós devemos servir a Cristo em todo o tempo. Por Ele ser Senhor da nossa vida, nós precisamos servir Ele a todo tempo, por toda a vida e com todo o nosso coração. Assim como lá no passado o povo de Israel servia ao Pai nesse sentido também, né? E servimos por razões também complementares, né? Por quê? Porque Cristo está entronizado. E se Ele está entronizado, merece a nossa obediência. Ele reina, né? A segunda questão complementar da nossa vida em serviço a Cristo é porque Cristo é
completamente amável e completamente digno de todo o nosso trabalho. Ele merece todo o nosso trabalho. Também é porque é mandamento de Deus para nós servirmos a Cristo, né? Nós precisamos servir a Cristo. Mandamento. João vem falar muito sobre isso no seu evangelho, no sentido de nós servirmos, né? Se nós vivermos o mandamento do Senhor, nós vamos estar servindo ao Senhor. Também por quê? Porque nós fomos criados e moldados e destinados para esse serviço também, né? Lembrando que nós somos salvos pela fé, a fé salvadora que não vem de nós, mas é presente de Deus, não para nós nos gloriarmos, né? E essa fé pede de nós que nós vivamos o quê? As boas obras da salvação que já está imposta sobre a nossa vida. Ou seja, nós fomos criados para esse serviço também. Também porque nós encontramos a satisfação mais profunda e alegre na nossa vida somente nesse serviço. Nós vamos nos sentir felizes de fato e alegres de fato e completos de fato servindo a Cristo. E por último, porque o Espírito Santo também nos fortalece para assim servir a Ele. Essas são razões complementares de nós servirmos a Cristo em todo o tempo, por toda a nossa vida e com todo o nosso coração. Por quê, meus queridos? Porque quando nós servimos a Cristo, nós vamos servir o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, já que as pessoas distintas se habitam mutuamente. Na essência, há um só Deus sobre a nossa vida. A sexta coisa que nós precisamos entender, porque nós devemos saber, porque o Senhor é supremo sobre nossas vidas, é os meios da graça que nos guiam e nos equipam para crescer em servir a Cristo. Uma coisa que precisamos saber sobre o senhorio de Cristo é isso. Os meios da graça, aquilo que vai nos equipar para crescer e servir a Ele de forma plena. Nós não deveríamos supor que o nosso trabalho se constrói por mero esforço humano, somente pelos nossos esforços. Mas não, Deus, através de Cristo, providencia os meios dessa graça para nos ajudar a crescer e servir em Cristo, para nos guiar, para nos equipar e para nos fortalecer. Esses meios incluem o quê? A leitura da Bíblia. Se não leio, não cresço e não sirvo. A leitura da Bíblia é um meio de graça na minha vida. O estudo bíblico, ou aprofundar nas Escrituras Sagradas. A pregação é outro meio de graça que nós temos. Os sacramentos, que são só 2, batismo e ceia do Senhor, é outro meio de graça para nós crescer e poder servir a Cristo. A oração é outro meio de graça para nós nos fortalecermos também para crescer e servir a Cristo. E a comunhão com os outros, ou a comunhão dos santos na igreja como corpo de Cristo, são meios de graça que nos ajudam a crescer, a nos fortalecer e a servir a Cristo. E esses meios se tornam eficazes na nossa vida por meio da presença e do poder do Espírito Santo em nós, que vai aperfeiçoar isso. Adicionalmente, nós podemos receber sim recursos subordinados de reflexões, vindo da teologia, de exemplos das gerações dos cristãos anteriores, das tão grandes testemunhas que temos do passado, que nos incentivam e nos leva também a crescer, como os líderes da reforma que nós lembramos muito, as figuras particulares ou os teólogos sérios, bíblicos de fato, que também através dos seus estudos, através daquilo que eles trazem para nós, leva-nos a crescer mais no Senhor, que nos leva a refletir mais profundamente na palavra de Deus sobre o que significa servir a Cristo por toda a vida. Por isso os teólogos sérios, eles vão entender o quê? Que tudo que eles produzem não é para crescimento pessoal e não é também para crescimento financeiro na sua vida, mas é para levar o povo de Deus a crescer mais profundamente na palavra de Deus, a refletir profundamente na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não pode ser
vendida, seja de uma forma ou seja de outra. Ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. E tudo isso nos ajuda então, são adicionais de recursos para nós crescermos e entendermos o serviço de Deus. A sétima coisa que você precisa e deve saber sobre o senhorio de Cristo é que servir a Cristo faz uma grande diferença, marcante em cada área da sua vida, em cada área da nossa vida. Os cristãos são diferentes dos incrédulos, nas suas inclinações de seus corações. As inclinações do coração do incrédulo é uma, o do cristão é outra. E essa diferença radical que o cristão tem, precisa ser expressa de forma abrangente, clara, em cada área da nossa vida. Nós temos motivações diferentes dos incrédulos, pronto, não somos iguais, não há politicamente correto nesse caso entre nós e o incrédulo. Nós temos a nossa posição cristã. Nós olhamos para a lei e olhamos para um mundo diferente dos incrédulos, porque nós reconhecemos que a lei vem de Deus e o mundo é providencialmente governado por Deus. Nós olhamos para nós mesmos de forma diferente dos incrédulos, porque nós sabemos que nós fomos feitos à imagem de Deus, pertencemos a Ele, porque Ele nos escolheu e Ele nos deu a grande salvação em Cristo Jesus. Nós temos também propósitos diferentes dos incrédulos. Nós servimos a Deus e servimos ao seu reino em primeiro lugar, enquanto eles servem outros objetivos e olham para o reino terrestre como algo principal na sua vida. As diferenças do ponto de partida também resultam em muitas diferenças sobre nós e os incrédulos, mesmo em áreas que muitas pessoas consideram ser religiosamente neutras. Não existe neutralidade na vida cristã. Nós somos cristãos e temos que dar razão da nossa fé. Na ciência, na política, no trabalho, nas relações sociais, nas instituições sociais, nas finanças, na arte, tudo em nós precisa ter uma reflexão cristã. Também nas áreas como da igreja, do casamento, da criação dos filhos, do cuidado da casa, precisa ter uma atenção também diferente daquela que vivem os que se dizem cristãos e não são, e daqueles que são incrédulos de fato. Essa é outra coisa que precisamos entender, que Cristo é Senhor na nossa vida se nós agimos dessa forma. Uma outra coisa que você deve saber sobre o senhorio de Cristo, que é a oitava coisa, que por causa do senhorio de Cristo sobre o mundo, podemos às vezes aprender e a cooperar com os incrédulos em projetos de curto prazo. O que eu quero dizer com isso? Nós podemos fazer isso porque Deus, em sua graça comum, não na graça salvadora, mas na graça comum, guarda-nos de desenvolver as inclinações rebeldes dos corações dos incrédulos. Nesse sentido, em alguns projetos, em algumas ações, nós vamos caminhar juntos sim, mas sabendo que a graça comum de Deus que vai estar naquele momento, vai nos guardar para nós não sermos contaminados e também vivermos as inclinações dos corações rebeldes daqueles que não servem a Deus. Se fazemos isso é porque Ele é Senhor sobre nossas vidas. A nona coisa que você precisa e deve saber sobre o senhorio de Cristo. Cristo concede autoridade e responsabilidade distintivas às pessoas também em várias esferas da vida. Como assim? Toda autoridade vem de Deus. Não é uma invenção humana. Toda autoridade vem de Deus. E toda autoridade humana vinda de Deus, ela não é ilimitada. Ela tem limites, ela tem parâmetros. Porque é delegada por Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, que governa sobre todas as coisas. As responsabilidades, seja de um funcionário do governo civil, seja de pais, de líderes da igreja como pastores e presbíteros, de líderes de negócios como proprietários e gerentes, de professores, de artistas, de agricultores e assim por diante. As responsabilidades são limitadas por Deus.
E essas responsabilidades dependem do tipo de autoridade que pertence a cada um, porque toda autoridade vem de Deus. Os cristãos precisam, para saberem viver sobre essa autoridade de Deus e nas suas responsabilidades, eles precisam e devem, nós cristãos, estudarmos as Escrituras Sagradas e considerar todas as implicações éticas das Escrituras Sagradas naquilo que nós fazemos, para que a nossa responsabilidade em cada área possa mostrar que Jesus Cristo é Senhor sobre nossas vidas e vivemos segundo os seus propósitos. A última coisa que precisamos saber sobre o senhorio de Cristo é isto, que é a 10ª coisa. Por meio de Cristo, Deus estabelece então o quê? Uma distinção entre a igreja e as outras instituições na terra. Se falar que somos todos um só povo sobre a face da terra, nós estamos tirando essa distinção, porque existe um povo de propriedade particular, pessoal, de Deus, uma nação santa que está sobre a terra também, que caminha junto com os habitantes da terra, mas não pertence a essa terra, e não pertence também ao reino dessa terra, mas ao reino de Deus. Esse povo é a igreja. A verdadeira igreja é o corpo de Cristo, santificada pela habitação do Espírito Santo de Deus. E a igreja que entende que o cabeça sobre ela, que aquele que é o pastor supremo da sua vida é Jesus, que ele é o Senhor sobre todas as coisas, ela se manifesta na terra em ajuntamentos locais particulares do corpo de Cristo, e também ela entende e ela sabe o quê? Que não está somente aqui na terra, mas ela já está entronizada com Cristo nos céus. Efésios capítulo 2, verso 6 assim nos diz: e juntamente com ele nos ressuscitou, igreja, e nos fez, igreja, assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como ele governa através da sua igreja na face da terra. E pelos propósitos de Deus e pelos seus desígnios, a igreja é distinta de outras instituições. Para ser santa, a igreja ela não pode ser olhada pelo seu CNPJ como uma empresa. Se ela assim o fez, ela deixa de ser a igreja. Ela é, em primeiro lugar, santa, porque ela é distinta das outras instituições, por mais que ela tenha que cumprir toda a legalidade que está sobre a face da terra. E ao ser singularmente fortalecida pelo Espírito Santo para executar a vontade de Deus, ela vai ter um papel de discipular e de nutrir os cristãos e de ser uma carta aberta lida por todas as pessoas, mostrando a diferença como povo de Deus. Assim, os cristãos são aqueles que tratam os membros da igreja diferentemente do mundo. Nosso relacionamento não é igual ao relacionamento social que nós vivemos no dia a dia com os demais. Essa distinção ou distintibilidade é bem compatível e ela é presente somente na vida da igreja, sendo uma fonte de encorajamento, sendo uma fonte de fortalecimento para que nós cristãos vivamos Deus em todo o tempo, por toda a nossa vida, sabendo que Cristo é Senhor sobre todas as coisas em nós, além das fronteiras, das responsabilidades que a igreja tem enquanto instituição. Quando assim nós agimos, então nós entendemos o senhorio de Cristo. São essas as 10 coisas que você precisa saber sobre o senhorio de Cristo, onde nós estamos assim encerrando esse tema em nossas vidas neste momento. Para você ver as 10 questões novamente, a partir de amanhã, esse texto vai estar lá no nosso site, revsaulo.com.br, você pode acessar, entrar lá na página onde vai estar lá a escola unificada, vai estar presente esse texto aqui para você recordar os 10 pontos e entender o senhorio de Cristo. E se você perdeu as outras partes anteriores, elas já estão lá para você poder ver toda a questão embasada também nas Escrituras sobre Jesus ser o Senhor sobre tudo e sobre todos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe,
tenhamos um final de noite agradável na presença do Senhor, e amanhã, lembrando que é o dia do Senhor, que nós possamos estar também vivendo esse dia de forma diferente, em santidade de vida, descansando no Senhor também sobre todas as coisas, e mesmo que não estejamos ainda no templo para adorar a Deus, nós ainda continuamos sendo igreja onde quer que nós estamos, então que possamos ali servir ao Senhor, né, de fato, né, e de direito, porque Ele tem direito sobre todas as coisas, né, e a partir das 19 horas nós vamos estar com o nosso momento cultico na presença de Deus, né, através do YouTube, né, e depois posteriormente também, né, colocado aqui no nosso site rebsaulo.com.br. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça, e semana que vem possivelmente a gente vai rever um estudo passado que nós já tivemos, mas que merece ser revisto novamente neste período que nós estamos vivendo, que é a forma de nós nos equiparmos cada vez mais na presença de Deus, tendo Jesus Cristo como Senhor absoluto sobre todas as coisas. Oremos ao Senhor agradecendo esse momento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que aprendemos, que até aqui o Senhor tem nos ensinado. Obrigado porque o Senhor é soberano e o Senhor está sobre todas as coisas. A soberania do Senhor é algo agradável a nós, sabendo, ó Pai, que o mundo não está no controle de nada a não ser do Senhor. Ninguém pode tomar as rédeas dessa história. Ela está controlada pelo Senhor, né, na sua ação sobre todas as coisas. E o Senhor faz agir sobre tudo para que os teus propósitos se cumpram. Obrigado por nos escolher como igreja. Que o Senhor continue nos fortalecendo para que nós possamos também, sobre o senhorio de Cristo, viver a autoridade que o Senhor tem colocado e confiado a nós até que Cristo venha. Obrigado por tudo, te agradecemos e pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite de descanso e também amanhã, no dia do Senhor, que possamos estar também te servindo e te adorando em espírito e em verdade dentro dos nossos lares. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado nesta semana e na próxima semana que estará iniciando, que o cuidado do Senhor providencial sobre nossas vidas prossiga segundo os seus propósitos. É o que nós te pedimos com gratidão em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador soberano. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja.